Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença de vocês, deixar o convite já para a próxima sessão e falar um pouco mais sobre esses assuntos que foram levantados, os requerimentos que foram feitos hoje aqui para apresentar para o prefeito municipal, pedindo explicações. Então, primeiro eu queria deixar claro que essa questão da estrada, da linha dos Couros, da linha Pinhão, o rio Palmeirinha, essa limpeza que está sendo feita, a responsabilidade pela medição, pelo trabalho realizado e pelo pagamento é da prefeitura. O vereador não tem como chegar lá e dizer não pague que não ficou bom. Quem vai ter que fazer isso vai ser o município. E por isso que a gente está acompanhando nesse período, só não teve sessão, mas as visitas, o acompanhamento desses trabalhos foram sempre acontecendo, não só por mim, mas por todos os vereadores. Então a população tem que diferenciar, que nem o Lauro falou, essa questão dos poderes. Não é o vereador que vai lá na linha Pinhão, na linha dos Couros, e vai fazer a medição da estrada e vai autorizar a pagar 35%, 55% ou a obra total. Quem vai fazer isso é a prefeitura. A limpeza do rio Palmeirinha não está ficando da forma como ela deveria acontecer, não está acontecendo da forma como deveria acontecer, mas primeiro a gente vai ter que analisar o projeto conforme foi solicitado no requerimento. E se não estiver fazendo, o que a gente pode fazer é a mesma coisa que qualquer outro cidadão. Ir lá, solicitar ao prefeito que não faça o pagamento, que faça com que a empresa cumpra, apesar de eu considero, pelo valor estimado da obra, o valor que foi feito muito baixo, para poder estar realizando isso, e a rapidez que está sendo feita. Esses dias, em prazo de 2 horas, a empresa limpou uma quadra de dentro do rio, que é praticamente impossível fazer. Então, a gente vai ter que acompanhar isso e cobrar, mas da mesma forma que os outros cidadãos estão cobrando. Só que quem vai ser responsável pela medição e pelos pagamentos não são os vereadores. É a prefeitura que vai fazer isso. A questão das balsas. Teve um vídeo da reunião que teve lá no Faxinal do Céu, onde o responsável pela empresa Bravo, ele simplesmente assumiu toda a culpa, toda a responsabilidade pelas balsas não terem sido reformadas ao prazo. Se não me engano, era 6 meses, a primeira vez, que era para ser reformado. Quando iniciou esse processo, 4 anos atrás, foi solicitado ao prefeito naquela discussão lá no município de Pinhão, e foi pedido que eles ajudassem o município de Cruz Machado, e a justificativa foi a mesma de agora, que o Pinhão já tem responsabilidade em outras 2 balsas, mas elas não são na divisa com Cruz Machado. As balsas de Cruz Machado, que fazem divisa com o Pinhão, e são mantidas por Cruz Machado na nossa divisa. O Pinhão mantém outras 2 balsas, mas não são na divisa com Cruz Machado. Então a justificativa me pareceu a mesma nos dois mandatos. Eximiu assim a responsabilidade do prefeito estar cobrando, né, que como está no projeto, como a Copel fez todo o trâmite de licitação, a empresa ganhou, a responsabilidade ficou toda pela empresa e o município simplesmente vai entrar com os equipamentos que faltam na balsa. Só que essa demora está judiando muito do povo de Cruz Machado e dos municípios vizinhos também, quem faz o uso, como eu tinha dito já em alguns grupos lá, uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano, não interessa. O município ele tem que estar oferecendo isso. O município de Cruz Machado está tendo uma economia com isso, com certeza. O diesel que está deixando de ser gasto é enorme, porque são 3 balsas que o município mantinha. Então, a despesa que o município está tendo, a economia que o município está tendo com relação a isso é grande. Só que a dor de cabeça que está causando para a população é imensa também. E o prazo, mesmo com as justificativas da empresa, do representante da Bravo que estava naquela reunião do Pinhão, pelos vídeos e áudios que eu vi, é inaceitável. Nós não podemos considerar que um prazo de 6 meses, né, onde eles tiraram todas as balsas ao mesmo tempo, não foi atendido, né, foi solicitado nesse mandato, como no mandato anterior, que fosse feitos os reparos em uma balsa de cada vez, não todas ao mesmo tempo, porque a gente já imaginava que poderia dar esse problema. A questão da forma como é feita a licitação, a questão de como é administrado o dinheiro público, causa justamente essa situação, essa demora, essa lentidão, e a gente vê que não acontece nada. Por exemplo, se a estrada da linha Pinhão não for concluída totalmente, e o engenheiro, que é responsável, que é o da Caixa Econômica, chegar ali e dizer, não, tá bom assim, eles vão pagar. E o que nós vamos poder fazer? Vamos estar aqui dizendo que nós não estamos satisfeitos, como a população não está satisfeita também, mas a parte deles foi cumprida. Limpeza do rio Palmeirinha, mesma situação.
Se não for feito da maneira que deve ser feita, nós vamos estar aqui falando, repetindo, a população vai estar falando, mas simplesmente vai ter sido feito, vai ter sido pago, o dinheiro foi, isso vai acontecer novamente daqui 20, 25 anos, se acharem necessário que isso precise acontecer, vai ter que acontecer uma enchente de novo, ou mais de uma, para que a gente possa ter o investimento do Estado, do município, do governo federal, para que isso seja resolvido. Então, a indignação é grande, porque, além de colocar um pessoal em risco, inclusive uma das desculpas que foi falado na reunião é que as balsas estavam precárias, como o vereador Lauro falou, e poderia acontecer uma catástrofe. A situação vai passar agora para o transporte escolar. E essa mesma desculpa ela vai acontecer com os ônibus. Se nós não melhorar, se nós não fazer a lei, pode acontecer isso. Então, a questão que foi dita aí de balsas de 50 anos atrás e agora, as normas mudaram, as condições mudaram, mas os municípios não foram se adaptando, não foram fazendo as melhorias que vinham sendo necessárias, enfim. Mas essas situações estão sendo acompanhadas pelos vereadores e pela população, e muitas vezes nessas manifestações faz com que isso dê uma acelerada no processo. Então é importante que o povo se mantenha firme, se mantenha cobrando, porque não precisa só o vereador cobrar. Todo mundo tem o mesmo direito. A função do vereador é cobrar, mas a população também é fiscal, de qualquer maneira pode estar cobrando. Hoje, quando o prefeito esteve aqui na reunião junto com os vereadores, antes da sessão foi levantada uma questão sobre o percentual da folha de pagamento da prefeitura, que terminou o ano em 58%, e agora, esse mês, se não me engano, foi para 55% e alguma coisa. Ainda é alto, ele tem até abril, acho, para se adequar a isso, para baixar até 54%, e ele colocou que vai ser mais 5 cargos comissionados, mais 5 contratados vão ser mandados embora para tentar diminuir isso. Só quero lembrar que foi contratado, se não me engano, nessa semana ou na semana passada, mais um técnico de raio-x, de um projeto que nós aprovamos aqui, que nós não poderíamos ter aprovado o projeto pela situação. Eu sei que a saúde, quando envolve saúde, a sensibilidade é totalmente outra quando você vai votar, mas como a folha de pagamento da prefeitura, o índice, já estava estourado, já estava em 58%, nós acabamos aprovando uma lei. Então, ele mandar 5 cargos comissionados embora e contratar mais um que já era funcionário, que vai só mudar de função, mas o valor vai ser maior e a carga horária vai ser menor, não vai refrescar praticamente nada no índice da folha de pagamento da prefeitura. Então, acho que essas atitudes deveriam ser tomadas, aqui foi levantado pela vereadora Usni, de colocar os funcionários, cada um na sua função. E isso tem até, parece que até um acordo. Se fica fora de função, depois você vai lá e mete a prefeitura na justiça. Porque é impossível isso 2 anos estar acontecendo e nada ter sido feito. E foi contratado mais gente para as funções. E os que estavam fora de função permanecem fora de função. Então, daqui a mais ou menos 6, 8 anos, o município vai ter aí 20 milhões, 30 milhões de precatório. E não vai poder nem abrir as portas da prefeitura. Porque não é feito nada para que isso mude. Não é feito nada para que as pessoas saiam fora de função. A justificativa até, não tem operador, não sei o quê, mas foi contratado gente para as funções. Foi contratado operador, foi contratado motorista, e ainda assim tem gente fora de função. E a gente não vê a cobrança aqui dos vereadores, a cobrança de que deve ser feita alguma coisa, mas a gente não vê eficiência em nada disso, como não vê nas estradas, como não vê em outras situações que foi levantado. Em executar certas obras que são simples aqui, que foi levantado até pelos vereadores ano passado. E a gente não vê eficiência em tomada nenhuma atitude que faça isso acontecer. Eu queria só fazer mais um comentário bem simples, eu acho que é importante a gente estar por dentro disso, é uma coisa que vai afetar bastante aqui não só o nosso município, mas a nossa região, o fechamento do posto do Ministério do Trabalho que tem em União da Vitória. Então foi anunciado que dentro daqui uns dias, esse posto do Ministério do Trabalho vai deixar de existir. Esse posto deixando de existir, os nossos moradores vão ter que se deslocar ou a Ponta Grossa ou ao município de Caçador, para poder dar a baixa na carteira,
né, e para poder pegar aquele documento para receber o fundo de garantia. Então, acho que é uma situação que vai prejudicar bastante, não só a população, e vai afetar o município, porque essas pessoas elas vão lá na prefeitura, pedir para a prefeitura levar eles para Ponta Grossa ou para Caçador, para eles poderem receberem os seus direitos. Então, a gente está conversando ainda com alguns representantes ali da União da Vitória, mas já são 3 na nossa região que vão fechar, que são mais próximos, e as pessoas, quando eles tiverem uma baixa da carteira aqui do município, ganhar a conta, para eles receber os seus direitos, eles vão ter que se deslocar até Ponta Grossa para poder legalizar a situação, ou até Caçador no estado de Santa Catarina. Então, vai afetar também isso no município, e pode ter certeza que a maioria dessas pessoas não vai ter condição para ir lá para poder receber os seus direitos. Seria isso que eu queria deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado.